Jornal da Mix. E olha, fiéis do mundo inteiro, claro, estão com os olhos voltados lá para o Vaticano depois da morte do Papa Francisco, né? Em um momento crucial para o catolicismo, a gente vai conversar agora com o padre Marcelo Martendal, da Catedral São Paulo Apóstolo, sobre o significado e o processo do conclave para a escolha do próximo Papa. Padre Marcelo, bem-vindo ao Jornal da Mix, obrigada por estar aqui com a gente e também tirar as nossas dúvidas a respeito de todo esse processo. Bom dia. Bom dia, alegria podermos estar juntos nesta manhã de quinta-feira. Para nós como igreja, nesse momento, num aspecto também de tristeza pelo falecimento do Papa Francisco, mas como ele sempre nos encorajou e nós estamos no ano santo de esperança, nossa esperança está firmada em Jesus Cristo, está em Deus, e assim a gente vive este momento também iluminado pela certeza de ressurreição. Alegria estarmos juntos e podermos então, de alguma forma, poder contribuir com aquilo que vocês têm desejam nesta manhã. Obrigada, padre. Muito bom receber já cedinho essa bênção, né? Padre Marcelo, a gente tem, obviamente, né, além da tristeza que toma, né, os cristãos nesse momento, e acho que pela figura do Papa Francisco ser tão carismático, o mundo todo sente essa perda, né? Mas agora a gente acompanha todos esses processos que fazem parte do protocolo, né? Com o falecimento do Papa. Nesse momento, a gente está acompanhando aí o velório, né? Mas a gente quer saber também como é que acontecem esses protocolos, como que eles se seguem lá no Vaticano. Isso, então a igreja, naturalmente milenar, tem a sua tradição, são protocolos previamente definidos, tem documentos que norteiam esses momentos, né? Desde a constatação da morte do Papa, as comunicações, como a gente foi acompanhando. E sabemos que a gente tem vivido agora nesses últimos anos, anteriormente agora tivemos Bento XVI que renunciou, foi uma situação extraordinária dentro da história também nos últimos tempos, e a última morte tinha sido de João Paulo II, em 2005, até no mês de abril agora completou 20 anos o falecimento de João Paulo II. Agora, desde 2005 para cá, houve uma grande transformação midiática, então a gente percebe tudo muito mais visível para a gente também, né? Verdade. Vai podendo acompanhar mais, vai vendo esses rituais, antes que chegava alguma imagem, alguma coisa. Mas, anteriormente, eu sei que as pessoas chegavam a saber um bom tempo depois que o Papa tinha morrido, já estava sepultado, né? As comunicações eram muito mais difíceis. Hoje a gente vai acompanhando quase que em tempo real praticamente tudo, né? Então tem um pouco mais. Agora, então, a gente acompanhou desde a constatação da morte, a comunicação como é feita, ali quando os apartamentos pontifícios, onde o Papa morava, ali na Casa Santa Marta, são selados. E agora, nesses dias até sábado, então, vai se direcionando para o funeral. Ontem começou o funeral público, que segue hoje e amanhã. Amanhã à noite encerra, depois tem o rito do fechamento do caixão. Ali são colocados também um resumo do pontificado do Papa Francisco, algumas medalhas, fazem parte da tradição que vai junto. Mesmo que Francisco tenha simplificado algumas coisas, antes o velório, o corpo ficava exposto, hoje ele está exposto, mas dentro de um caixão. O Papa quis que, assim como qualquer outro cristão, assim pudesse ser o seu velório também. Antes eram 3 caixões, agora é um revestido de metal também, de madeira revestido de metal. Então são algumas tradições que a igreja tem. Depois de sábado do sepultamento, que também, por desejo de Francisco, não será na Basílica de São Pedro, onde está uma grande maioria dos papas, ele vai para a Basílica de Santa Maria Maior, onde ele visitou mais de 100 vezes, o Papa um grande devoto da Virgem Maria, ali escolheu o seu lugar. Vimos que no seu testamento ele já deixou tudo muito claro, até quem iria pagar ali para preparar aquela tipo das marcas de Francisco, que acho que tocou o mundo nesses 12 anos e assim presta homenagem. Ao mesmo tempo, os cardeais começam a se dirigir a Roma, os cardeais são de todo o mundo, e após a morte o sepultamento do Papa Francisco, então começa uma preparação mais imediata, que já vai agora com essa convocação toda mais para o conclave, que vai definir o Papa também. Certo, agora, padre Marcelo, bom dia, né? Antes até da gente falar do conclave, algumas situações chamaram a atenção nesse velório, agora no enterro do Papa Francisco, né? Por exemplo, o caixão, ele pediu, né, que o caixão fosse um caixão simples, quer dizer, o Papa ele tem essa prerrogativa de fazer alguns pedidos antes da sua morte, de como ele gostaria de ser velado, enterrado, isso tudo cabe ao Papa, né, padre? Isto. Tem documentos como que norteiam aquilo que era a forma como é feita, e quando ele está no governo, ele pode, então, fazer as mudanças. Não bastaria simplesmente um testamento em algumas coisas, digamos assim, mesmo que o testamento tenha a sua relevância sempre, mas algumas coisas
de mudanças passam por documentos, e assim ele fez durante o seu pontificado também, simplificando algumas coisas do pontificado. Então, aquilo que hoje está para Francisco seguirá para o próximo. O próximo poderá, por alguma razão, fazer alguma alteração também, simplificando mais, voltando algumas coisas. São prerrogativas depois que é o Papa que define essa situação do funeral, de como vai acontecendo, né? Uhum. Ô padre, e você que obviamente está envolvido aí na igreja, o que deixa de legado o Papa Francisco? Porque a gente acompanhou alguns papas, né? Eu sempre, por exemplo, lembro do Papa João Paulo II, que eu acho que por causa da nossa infância, adolescência, a gente sempre ouvia falar muito dele e tal. Mas qual é o legado desse Papa, do Papa Francisco? O que ele deixou? Que mudanças ele conseguiu instituir principais na igreja, sob o seu ponto de vista, padre Marcelo? Sim, você fala de João Paulo II, para mim também marcou naturalmente, eu nasci em 83, já era pontificado de João Paulo II, até quando a gente era criança parecia que o Papa era eterno, né? Pois Porque então. ele ficou 20 e poucos anos no governo. É verdade. Eu lembro de um quadro na casa dos meus avós, do Papa, enfim, parecia que o Papa era uma figura eterna, assim. Depois a gente vai crescendo e vai vendo que chega um momento também em que falece, né? Mas marcou profundamente também. Agora o Papa Francisco, como a gente viu, ele naturalmente liderou a igreja, mas liderou a igreja num diálogo muito grande com toda a humanidade. E foi essa figura que foi sendo, nesse tempo de tantas trevas e tantas dificuldades, sempre uma luz, uma esperança, uma palavra de encorajamento. Papa Francisco, dentro da vida de igreja, deixa algumas marcas que vão prosseguir agora também. São coisas que quem está ali no dia a dia, por exemplo, ele teve, dentro do seu pontificado, pela sua devoção também a São José, fez um ano de São José. Ele incluiu na oração eucarística que a gente reza em cada missa, nas orações 1, 2, 2, 3 e 4, sempre a menção de São José. Antes não era facultativo, ele deixou esse aspecto aqui. Depois, porque a sua vocação nasceu num confessionário, e ele escolheu o lema, olhou com misericórdia e o escolheu. Ele chamou muita atenção para esse sacramento que era um pouco esquecido também, mas que é tão fundamental, essa cura que Deus vai nos concedendo pelo perdão. E a gente viveu um ano de misericórdia, um ano santo extraordinário, que foi lá de 8 de dezembro de 2015 a 20 de novembro de 2016, sobre a misericórdia, que eram marcas de toda a sua vida, e fazendo com que as pessoas possam ser mais misericordiosas. Este olhar que Deus tem para conosco. Esse Deus que é justo, que é santo, mas que é misericórdia, que olha, que sente compaixão, que cuida. Então, um Papa da misericórdia, um Papa da caridade, e essa caridade expressa, então ele criou também na igreja o Dia Mundial dos Pobres. Nós temos definido agora, depois do Papa Francisco, lá no domingo que antecede o domingo de Cristo Rei, o Dia Mundial dos Pobres. É um dia de rezar. O Papa Francisco sempre fazia um almoço com os pobres de Roma, ele ali junto, a mesma refeição que era servida, e com grande carinho, grande atenção. Ele pediu aí os cardeais que o assistem também lá na Basílica de São Pedro, a preparação de locais para banho, para cuidado dessas pessoas. Isso ele foi impulsionando em toda a igreja, este olhar para esses que precisam, que quantas vezes são esquecidos, que são explorados. Então, um homem de caridade, um homem de misericórdia, um olhar sempre que ele teve também para os idosos, para os avós, e a gente passou pela pandemia, aquela marca célebre dele, rezando sozinho naquela praça de São Pedro naquela noite, e ao mesmo tempo aquelas pessoas que estavam isoladas, mas que agravou-se muitas vezes porque idosos e avós muitas vezes ficam já esquecidos. E ele criou também, a gente já tinha dentro de um calendário civil, por exemplo, o Dia dos Avós, mas ele colocou que dentro da liturgia, o 4º domingo de julho seja celebrado, porque ali na proximidade de São Joaquim de Santana também, o Dia dos Avós. Então, isso aqui são marcas que ele colocou que permanecem, dentre tantas que a gente poderia destacar. Depois, no aspecto de problemas climáticos, a gente viu agora, enquanto o Brasil também, campanha da fraternidade e ecologia integral, mas à luz do pontificado de Francisco também, que há 10 anos publicou a Laudato Si, um Papa que diretamente teve uma atenção para essa questão toda, percebendo, enquanto seres humanos que têm fé, como essa nossa atuação na casa comum. Temos sido guardiões como Deus nos confiou, temos simplesmente explorado, não pensado nas futuras gerações. Então são tantas marcas, estou colocando aqui algumas, mas que com certeza permanecem e devem ser levadas adiante. Padre Marcelo, até para a gente já encaminhar aqui o encerramento da entrevista, o conclave agora, que isso também é um negócio que deixa a gente muito curioso, né? Como é que funciona agora o conclave, até
sair a fumaça lá, né? O Habemus Papa. Quais são os próximos Sim. passos? E eu gostaria até de saber do senhor também, porque a gente sabe que também o próprio Papa, ele sempre tem um significado, a escolha do Papa, né? Sempre se busca um Papa de uma forma talvez diferente da anterior. Quem, não digo nem a figura, mas quem naquele sentido de característica o senhor entende que deve ser o próximo Papa, ou pelo menos se espera dentro da igreja, Padre Marcelo? O grande protagonista de todo o conclave é o Espírito Santo, né? Isso temos que ter presente. Naturalmente, agora que sai essa questão da busca de nomes, aqueles que poderiam se evidenciar, mas tem uma tradição que diz: quem entra Papa no conclave sai cardeal, né? Vem as surpresas. Por exemplo, Bergoglio era um nome que não estava em evidência, né? Digamos, quando foi da sua escolha. O protagonista é o Espírito Santo. Então, terminado agora o funeral do Papa Francisco, depois da morte, o conclave deve começar de 15 a 20 dias. Então, a gente não tem uma data certa também. Nesse tempo aqui nós temos a figura do Camerlengo, que vai tomando algumas decisões junto com o Colégio de Cardeais. Os cardeais foram imediatamente convocados, estão se dirigindo a Roma. Os brasileiros, o último deve chegar, se não me engano, amanhã, lá em Roma, e assim do mundo todo, né? Tem as distâncias, hoje também os meios de transporte favoreceram, então isso tudo muito mais ágil também. Mas antecedendo ao momento do conclave propriamente dito, quando eles na Capela Sistina são fechados à chave, conclave que dá o nome, e saem todos os outros que não são ali cardeais, no momento eleitores, isso é aqueles que estão abaixo de 80 anos, são 135, e são eles que vão depois, então, fazendo. Mas começa com uma missa, começa com a invocação do Espírito Santo, começa com o voto que eles fazem de silêncio e segredo também ali do conclave. Só que antes desse conclave, que eu estava dizendo, tem as congregações gerais. Ali todos os cardeais devem falar, eles vão fazendo um panorama de um olhar, e até porque vem de todo mundo, qual é a realidade da igreja, quais são os desafios do mundo, e ali nestas falas e naquilo que são indicações, vai se evidenciando aquele que poderia ser uma resposta para esse momento da história. Assim o foi, então, com Francisco Bergoglio, nessas últimas congregações gerais. Diz que foi uma fala de menos de 4 minutos, mas que despertou a atenção de todos os cardeais, que poderia estar ali o homem que poderia governar a igreja naquele momento da história. Assim, vamos ver agora como vão se desenhando as congregações também, e qual vai ser o nome que o Espírito Santo, então, vai também colocar ali aos cardeais, e que será eleito para a gente saber quem será o próximo Papa da nossa igreja. Padre, para finalizar agora, de verdade, quem é que escolhe o nome do Papa? É ele mesmo escolhe? Como é que é feita essa escolha do nome? Por exemplo, Papa Francisco, como é que foi feita essa escolha e como é que vai ser feita a escolha do próximo? Aquele que foi eleito, ele mesmo escolhe o nome. Então, depois, 2/3 tem que ser dos votos, né, daqueles que são os cardeais. Então, agora seriam ali 90 votos para ser escolhido. Aí tem a figura do cardeal, que vai aquele que foi escolhido, pergunta se ele aceita esta missão de Papa. Dando a resposta, ele pergunta: que nome você então escolhe? É o próprio que foi escolhido que vai escolher o nome. E o nome, naturalmente, indica já, sinaliza alguma linha que esse pontificado vai vivenciar. Por exemplo, Bento escolheu, Joseph Ratzinger escolheu Bento, foi Bento XVI, porque já tinha havido 15 papas com o nome Bento. Francisco foi um nome novo. Naturalmente, a gente já ligou com Francisco de Assis, e foi a marca do pontificado do Papa Francisco também. Então, mas é o Papa que define, aquele que foi escolhido define o nome que vai usar, e o nome sempre indica, em alguma linha também, um pouco da linha que deve seguir o pontificado. Padre Marcelo Martendal, da Catedral São Paulo Apóstolo, muito obrigado por todos os esclarecimentos. Um abraço e uma boa quinta-feira para o senhor. Um abraço a vocês, satisfação termos comunicado, que Deus abençoe o nosso dia, e a gente vive na fé este momento agora das despedidas também ao Papa Francisco, mas na esperança agora em oração também por aquele que vai ser o novo Papa de toda a nossa igreja. Obrigado a vocês, obrigado Mix, a cada um de vocês ouvintes, abençoado dia e continuação de semana. Jornal da Mix, oferecimento, FURB 60 anos, Universidade Nota Máxima e Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br. Mix.